Graças a Paz, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindo ao nosso Café Teológico. E eu quero aqui convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos, no capítulo 8, versos 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É estranho, né, para você entender isso, porque saber que as coisas boas cooperam, tudo bem, é claro, mas como que vamos entender coisas ruins cooperando para o nosso bem? Basta nós lembrarmos de José, né, a experiência de José, de ser jogado numa cisterna, de ser vendido pelos irmãos, de parar como escravo no Egito. E depois de tudo aquilo que ele passou, ele viveu, ele pôde experimentar a graça e a misericórdia de Deus e entender que por detrás de tudo aquilo ali, Deus estava ali. Deus estava governando, dirigindo, estava conduzindo a sua vida. Então Deus usa muitas coisas na nossa vida. Às vezes a gente não consegue enxergar além da nossa dor, mas quando nós conseguimos fazer isso, nós percebemos a bondade de Deus, o amor de Deus, o governo de Deus a soberania de Deus em tudo. Ele não está deixando o nosso barco desgovernado. Pelo contrário, ele faz com que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, ele governa de tal forma que ele transforma as coisas ruins em bênção. E isso por causa que ele tem um propósito. E qual é o propósito dele? Verso 29. Porquanto os que diante de mim os que de antemão ele conheceu. A palavra conhecer ali dá um sentido muito mais do que ter ciência. O verbo prognóstico, o verbo conhecer, deve ser entendido no seu sentido semítico. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia dizendo que José, o esposo de Maria, não a conheceu antes que Jesus nascesse, ou seja, não teve uma relação com ela sexual antes do nascimento de Jesus. Você vai encontrar, por exemplo, Jesus dizendo lá em Mateus, no capítulo 7, que ele vai dizer para os falsos profetas no último dia que eu não vos conheço. É claro que Jesus sabia da existência daqueles homens, porém ele não conhecia no sentido de relacionamento. Em João 10, Jesus vai dizer lá que ele conhece as suas ovelhas, ele conhece todo mundo, mas no sentido de relacionamento. Ele está dizendo claramente que ele tem esse relacionamento íntimo com as suas ovelhas. Então a ideia aqui do conhecer é a ideia do amar, do relacionar-se. Deus já sabia, antes mesmo do mundo ser criado, da tua existência, e decidiu de uma forma especial amar a esses que ele escolheu, e determinou que essas pessoas elas fossem transformadas na imagem do seu Filho. Ou seja, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O pecado manchou essa imagem de Deus. E agora em Cristo Jesus essa imagem ela é restaurada. Então nós somos chamados a sermos parecidos com Jesus. Esse é o propósito. E ele usa todas as coisas, mesmo as coisas ruins, para poder fazer com que, como se fosse uma ferramenta nos talhando, ele faz com que essas coisas contribuem para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Olha que coisa abençoada, que coisa maravilhosa. Você vê daqui claramente a expressão de Deus nesse texto, quando ele vai dizer: predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você vê aqui Deus falando sobre unidade, sobre quantidade, sobre qualidade. Unidade, ele quer construir uma grande família, uma família de Deus, onde ele é o Pai, E aí ele expressa a quantidade, uma família de muitos irmãos. E agora ele expressa a qualidade, todos os irmãos parecidos com Jesus. Um pai que tem muitos filhos, ele entende que cada filho é de um jeito, é de uma forma, e ele respeita as diferenças. Mas Yahvé é um pai diferente. Ele quer que todos os filhos sejam parecidos com o filho mais velho, Jesus, que tem um caráter de Jesus. E aí vem a grande questão, ser cristão. Ser cristão é ser parecido com Jesus. É diariamente você se parecer com Jesus. É você entender que a obra do Espírito Santo na tua vida, que a sua fé em Jesus Cristo, essa comunhão com Deus e as circunstâncias, como você enfrenta as adversidades da vida, vai te talhando, vai fazendo de você alguém parecido com Jesus de Nazaré. Então, o que Paulo está querendo nos mostrar é que nós estamos seguros em Deus, de tal forma que ele usa até mesmo o mal
para cumprir o propósito, né, na nossa vida. E o propósito é de que sejamos lá no final parecidos com Jesus. E é claro que sabemos que isso vai acontecer de forma plena e completa por ocasião da sua volta. E quanto isso, nós devemos, através da nossa experiência cristã, nos parecer mais com Jesus diariamente do que o dia anterior. Que Deus te abençoe, meu querido. Fique na paz. Um beijo no teu coração.